bem-vindos à 37ª edição do Ressalto Ofensivo. O meu nome é Tomás Carneiro e let's go! Vamos então falar de mais um basquetebol. A Free Agency sem dúvida que acalmou desde a última vez que falamos. Diria que até é a maior movimentação, ou a mais importante, é de longe a contratação de Dennis Schroeder por parte dos Boston Celtics. Uh, pá, Se calhar o de notar mais aí é mais o dinheiro que foi perdido por Schroeder, o que podia ter ganho caso tivesse aceito de início a proposta por parte dos Lakers. No entanto, aqui os Celtics ganham alguém para uma posição que lhes estava a faltar, acho que estava a faltar realmente alguém que, que ocupasse essa posição de point guard de forma mais clássico, ou seja, não como Marcus Smart, e dar-lhes aqui uma boa solução para uma equipa bastante perigosa, até com o desenvolvimento dos jogadores mais novos que se está a ver na Summer League, mas aí se calhar daqui a pouco já falo, porque o objetivo desta edição será falar dos destaques da Summer League, mas pronto, é isso. Acho que é uma muito boa contratação por parte dos Celtics. Por parte de Schroeder também é uma boa decisão de carreira. Sim, porque faz todo sentido ir atrás de uma equipa que possa dar alguma segurança, possa ter algum sucesso para que consiga revitalizar com essa carreira. E uma boa decisão por parte de Dennis Schroeder. De resto, penso que não há muito mais a apontar. Mesmo Victor Oladipo penso que já estava e pronto, Kawhi Leonard também realmente assinou. Acho que não era. A maior dúvida seria se era um mais um, se eram 4 anos. Aparentemente são 4 anos, o que nesse caso é um muito bom sinal para os Clippers. Eu pensei mesmo que iria ser um mais um. Ainda não está confirmado, mas confirmando-se realmente os 4 anos é muito bom sinal e acredito que parte seja porque também Kawhi Leonard deve ter algumas dúvidas, ou pelo menos algumas dúvidas com o problema de lesões e etc. Mas bem, acho que o que eu queria focar mais nesta edição era falar da Summer League, falar dos jogadores que estão a brilhar na Summer League. E é a Summer League, é verdade, não se deve tirar muitas conclusões. No entanto, acho que podendo falar assim mais ou menos de cada equipa e falar do positivo que tem vindo de cada uma, acho que só se ganha. E eu queria falar um bocadinho de todas as equipas na Summer League, porque acho que podendo dar esse destaque não custa nada. E vou começar então vou começar então pelos Atlanta Hawks. E por parte dos Atlanta Hawks, sinceramente, o destaque vai para os dois rookies, felizmente. Acredito que seja o objetivo dos Hawks. E Jalen Johnson e Sharif Cooper têm jogado mesmo muito bem. Até a pique mais alta foi Jalen Johnson, 3 duplos-duplos, muito bons jogos mesmo. Uh, Pronto, eu vi um jogo e bastante satisfeito com a prestação de Jalen Johnson. No entanto, a de apontar principalmente Sharif Cooper, que está a jogar mesmo muito bem e pode ser que realmente até consiga contribuir com point guard secundário mais rápido do que se imagine. Um, e 2 pontos muito positivos para os Atlanta Hawks retirarem desta Summer League. Um, Acho que não existe muito mais a focar por parte dos Hawks, a não ser mesmo Jalen Johnson, se calhar um bocado mais difícil de jogar por causa da depth que existe na wing dos Hawks, mas às vezes como small ball 5 até pode ter alguma oportunidade. Sharif Cooper também existe alguma depth no guard spot com Lou Williams, mesmo Kevin Huerter, mesmo não sendo a posição é o guard. No entanto, acho que pode chegar ao final da época com alguns minutos de continuar a jogar assim, porque teve mesmo muito bem na Summer League.
Depois passando para os Celtics e como eu disse, uma surpresa mesmo muito boa. Um, tem sido o desenvolvimento dos jogadores, principalmente dos rookies do ano passado, Peyton Pritchard e Aaron Nesmith. Pritchard já tinha ajudado o ano passado e já se notava uma capacidade de contribuir já minimamente alta. No entanto, isso aí Aaron Nesmith não se reparava tanto. E algo que parece estar muito mais consistente de parte de Aaron Nesmith é o lançamento. O lançamento parece estar muito mais suave, muito mais fluido. E se esse for o caso, isto ajuda imenso os Celtics com um dos maiores problemas que eles têm, que é mesmo o banco. O banco foi o problema o ano passado, penso que o banco continua a ser o problema este ano, mas se realmente se verificar que Peyton Pritchard, que já o ano passado contribuiu imenso, mas hum, que Aaron Nesmith consegue contribuir, faz logo imensa diferença. O mesmo para para Aaron Nesmith, que o ano passado foi bem mais. Pronto, não teve tantos minutos porque também não jogou tão bem. Mesmo assim, também de notar a prestação de Hauser, que teve duas prestações bastante boas, se- com, pronto, uma delas com 21 pontos, e Carson Edwards também com boas exibições. Bruno Fernando também com algumas prestações positivas. Penso que a única desilusão maior se calhar é Romeo Langford, senti que não evoluiu o que era suposto. E mesmo a pique deste ano, Ioane Begarin, com algumas dificuldades, mas penso que jogou minimamente bem ao ponto de se reparar nisso. Isto aqui sobre os Atlanta Hawks antes de passar para o próximo, porque escapou-me, mas fala também da enorme exibição, para além de Mays, de Skylar Mays, que já teve alguns minutos o ano passado e que jogou bem. Jalen Johnson também teve um grande último jogo com 25 pontos. Passando então para a próxima equipa, estamos a falar de uma equipa que eu cada vez mais parece ter uma das steals do draft. Alguém que eu tinha no meu draft bastante mais alto do que realmente a pique foi. Estou a falar de Cam Thomas e estou a falar dos Brooklyn Nets. Os Brooklyn Nets tiveram mesmo muito bem esta Summer League, mas Cam Thomas foi de longe o foco e o destaque. O Weatherspoon e Kessler Edwards também jogaram bem. No entanto, o destaque tem que ir completamente para Cam Thomas. Cam Thomas quebrou imensos recordes na- na- no college por causa da scoring e a verdade é que parece continuar nessa mesma capacidade de marcação de pontos que tem. É mesmo quase fora de série a capacidade que ele tem com a idade de criar lançamento e vai estar numa equipa com grandes criadores de lançamento, com grandes marcadores, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, o próprio Patty Mills. Se estamos a falar de alguém que pode desenvolver capacidades mesmo muito boas, vai ter oportunidades de crescer com jogadores que o podem ensinar a desenvolver ainda mais e podemos ter aqui uma das steals do draft porque não me admirava que Cam Thomas, com o que está a mostrar na Summer League, não querendo fazer overreact, mas também é um bocado o objetivo desta edição, um, que pode ir muito longe e ser um real scoring threat no futuro. Isto aqui estou a falar mesmo, não me admirava ver Cam Thomas ser um daqueles jogadores que ter mais de 20 pontos por jogo, porque a capacidade de lançamento dele, que esse lançamento é mesmo muito boa. Obviamente que a defesa que vai apanhar na NBA não é esta, mas estamos a falar de alguém também ainda muito novo e que as ferramentas estão todas lá para conseguir então chegar a esse, ou até mais do que 20 pontos por jogo. Acho que Cam Thomas está mesmo numa situação muito boa. Passando então para o próximo também, o Charlotte Hornets. Charlotte Hornets que o destaque tem que ir, apesar de Kerry Jr. a pique do ano passado e Kai Jones também com bons jogos, com bons highlights, até o próprio Liangelo Ball,
que não era o maior fã, está com boas exibições, tem tido boas prestações. O destaque tem que ir mesmo para James Bouknight. Bouknight tem sido fantástico mesmo. Tem tido jogos incríveis, incluindo um jogo de 23 pontos em que ele dominou. E sinceramente, eu acho que é mesmo muito positivo, porque era uma das equipas que achei que teve dos melhores drafts e cada vez repara mais. JT Thor também, Scottie Lewis, tem jogado bem, mas o destaque tem aqui principalmente para estes dois, mas acima de tudo James Bouknight, a capacidade também de criação de lançamento e marcar pontos está lá, está toda lá. E temos alguém que parece-me já mais que pronto para contribuir imediatamente para a defesa, para o ataque dos Charlotte Hornets, e mais que entusiasmado para vê-lo a partilhar o campo, seja com LaMelo Ball, seja com Rozier. Acho que as ferramentas estão lá. E uma pick que cada vez mais prova ser, se calhar, não é uma steal porque ainda foi bastante alta, mas que justifica o aumento que teve tão perto do draft, porque foi alguém que, quanto mais perto do draft, foi aumentando muito o, o que era suposto, não é? Nunca foi suposto ser draftado tão cedo. Ahm, a próxima equipa são os Chicago Bulls. Do Chicago Bulls, apesar das boas exibições do rookie Ayo Dosunmu, que já assinou um contrato, por isso já sabe que vai ficar. Acho que o destaque maior tem que ir para o jogador de segundo ano, que tem sido completamente fantástico nesta Summer League. Estou a falar de Patrick Williams. Patrick Williams tem sido mesmo muito bom, e é isso que se quer dos jogadores de segundo ano. Eles estão lá é para dominar a Summer League, e Patrick Williams está sem dúvida a dominar a Summer League. Um dos jogos foi fantástico, 30 pontos. Ainda por cima, tendo em conta a responsabilidade que ele vai ter na equipa dos Bulls, se calhar não tanto na parte de marcar, mas mesmo assim, porque ele vai estar aberto de certeza, por isso o lançamento estar mais disponível convém. Mas falar principalmente da responsabilidade defensiva que ele vai ter, e que também se está a notar nesta Summer League, e estou mais que satisfeito com esta evolução do Patrick Williams, e acredito que os fãs dos Bulls também, e que tenham muitas expectativas. Depois, os Cleveland Cavaliers. Uh, dos Cavaliers, acho que se pode destacar Isaac Okoro, que também não tem brilhado tanto como Patrick Williams, mas como jogador de segundo ano nota-se alguma diferença e tem jogado bastante bem, na minha opinião. Lamar Stevens também tem sido uma bela surpresa, mas aqui o destaque e maior curiosidade, não é? Veio obviamente para Evan Mobley, a pick número 3, e Evan Mobley penso que tem jogado bastante bem, apesar de não se refletir muitas vezes no box score. Ele contribui de diversas formas. Um dos jogos mostra a capacidade e a versatilidade de Evan Mobley, com um jogo de 14.7 ressaltos, 6 assistências. Evan Mobley penso que ainda não fez nada para também provar que é o que eu acho que é um jogador fora de série, mas também já mostrou mais que suficiente, eu acho, para acreditar que a escolha de Evan Mobley foi mais que acertada, e, e eu vejo mesmo cada vez mais alguém com uma capacidade de ser um futuro Defensive Player of the Year, com uma offensive skill bastante polida. E esta Summer League não foi nada transcendente, mas também teve muito bons. Penso que houve muito boas indicações para continuar a depositar alguma esperança em Evan Mobley. Depois, Dallas Mavericks, se calhar uma das equipas menos interessantes nesta Summer League. Uh, Tyrell Terry, se calhar mais interessante, o, tendo em conta que é o jogador que se calhar mesmo ano passado já tinha algumas esperanças, e pronto, teve uma boa exibição. Pode ser interessante, pode ser que consiga contribuir. Uh, e se esse for o caso, dá mais que jeito para os Mavericks.
mas penso que o foco dos fãs dos Mavericks e dos Mavericks em si não é nem de perto esta Summer League, porque não existe nada at stake mesmo, na minha opinião. Depois, a passar para os Denver Nuggets, uma das equipas que mais me surpreendeu nesta Summer League, principalmente a dupla Bol Bol e Bones Highland, que é exatamente o que aposto que os fãs dos Nuggets queriam ver. Bol Bol como jogador de segundo ano, Bones Highland como a pique deste ano. Bones Highland que mostra cada vez mais a capacidade de marcação de pontos e que era o que era necessário e foi para isso que ele foi draftado, quer na situação do que faltou na lesão do Jamal Murray, e foi a capacidade de marcar que, como disse, esteve a faltar por parte dos Nuggets, e Bones Highland tem mostrado essa capacidade na Summer League em alto nível e pronto, acho que estão mais que satisfeitos com a capacidade que ele tem mostrado de marcação de pontos. Também Bol Bol, que é um dos jogadores mais fantásticos que se vê jogar, a fluidez com que ele faz tudo com a altura que ele tem é completamente fantástico. E se realmente se conseguir ver este jogo realmente transferir para a NBA é um alto nível. Temos um jogador aqui mesmo muito interessante, com ferramentas defensivas incríveis e, e alguma alguma offensive skill também que já mostrou, para além de um playmaking tremendo. Depois, uma das equipas mais interessantes desta Summer League, os Detroit Pistons. O foco obviamente está em Cade Cunningham. Antes de ir para Cade Cunningham, quero só destacar que Killian Hayes tem sido mais ou menos o que esperava. Penso que tem que ser um bocado mais agressivo, mas gosto de ver. Acho que a divisão entre Killian Hayes e Cade Cunningham é possível. Falar de Sadiq Bey tem sido mesmo muito bom e, foi mesmo uma pick muito bem escolhida o ano passado e que vai contribuir sem dúvida como um wing 3D bastante alto. Uh, é mesmo muito bom. Luca Garza, que apesar de defensivamente continua a ser uma nódoa, não é nenhum tipo de atleta, mas marca bastantes pontos. E mais uma vez, não me admirava ser alguém que conseguisse contribuir nesta liga. Por isso, uma pique bastante boa. Mas passado para Cade Cunningham começou com um jogo se calhar um bocado mais fraco na stat sheet, 12-6-2-2-2 com 5 turnovers. No entanto, senti que os turnovers muitas vezes foi passos arriscados, não teve mais assistência porque a equipa falhou bastante e depois veio a crescer cada vez mais, incluindo o jogo a seguir com 20 pontos e o outro a seguir com 24, em que 7 triplos, completamente fantástico por parte de Cade Cunningham. E foi crescendo ao longo dos jogos e o último jogo mostrou de longe porque aquele foi a pick 1 e para quem começou a acusar Cade Cunningham de ter tido um início mau à Summer League, que já é ridículo em si porque é a Summer League, mas que nem sequer concordo, não se podem queixar agora. Cade Cunningham realmente pareceu a pick número 1 no último jogo e foi completamente fantástico e muito interesse em ver o que é que Cade Cunningham consegue fazer, porque eu acho que o encaixe com Sadiq Bey e Killian Hayes é mais que possível e acho que ele está a ter uma abordagem bastante adulta, que é não tentar fazer tudo e tentar aprender, porque boa parte da época vai ser partilhado com estes mesmos jogadores. Depois Golden State Warriors está completo para os dois picks, a Moses Moody, que tem sido mais ou menos o que se esperava, alguém que tem defendido bem no perímetro e que tem lançado bem com a oportunidade. A criação de lançamento existe, mas não é fantástica. Eu acho que o destaque vai mesmo para Moses Moody, para Jonathan Kuminga, que durante algum tempo foi. Lá está aí, mesmo eu a dizer que era muito raw e continua muito raw, mas a verdade é que a forma como ele tem conseguido destacar-se mesmo bastante na Summer League, tem feito grandes exibições, grandes momentos a mostrar certas coisas que se calhar não era esperado, entre eles o ball handling, bastante melhor do que estava à espera. O lançamento tem caído, que era uma das maiores críticas, e ele
realmente é um atleta mesmo muito bom e tem sido uma surpresa. E a verdade é que lá está, a Summer League é a Summer League, mas Jonathan Kuminga tem sido para alguém tão novo e tão raw, parece ter a capacidade de se calhar até conseguir contribuir a alguma coisa este ano. O mesmo para Moses Moody, só que com um upside tremendo por parte de Jonathan Kuminga. E esta pick se calhar cada vez parece melhor por parte dos Warriors. E é uma questão de ir acompanhando, mas Kuminga tem sido uma surpresa. Depois para uma das equipas, se calhar a equipa até mais interessante também, a par com os Detroit Pistons desta Summer League. Fala dos Houston Rockets, que infelizmente a pick número 2 Jalen Green está lesionado e não deve jogar mais esta Summer League. No entanto, os 3 jogos que Jalen Green fez, principalmente os 2 primeiros, foram completamente fantásticos, em que mostrou a capacidade de criação de lançamento que tem e o offensive skill que é mesmo fora de série. Falar de alguém que tem todas as ferramentas mesmo para ser scoring champion e mesmo como alguém como eu que era um bocado tinha as minhas dúvidas em relação a Jalen Green. A verdade é que pelo menos na Summer League a capacidade não nos apareceu, bem pelo contrário, e mesmo o último jogo em que marcou 13 pontos e se ilusionado, muitas vezes quase que tinha os 5 jogadores em cima. Por isso, jogos mesmo muito bons de Jalen Green e sinais mesmo muito bons para Jalen Green. Fala também de Alperen Sengun, que defensivamente é uma nódoa ainda, mesmo na Summer League. No entanto, o mesmo não acontece ofensivamente. Ofensivamente é mesmo muito polido e a jogar contra competição mais fraca nota-se diferença e às vezes uma falta de motivação, o que é normal porque a Summer League é muito mais fraca do que ele jogou até agora, não é? Mas Alperen Sengun completamente dominante quando precisa de ser do lado ofensivo, com uma capacidade de trabalho de poste fora de série mesmo. Josh Christopher também teve bem e Kenyon Martin Jr. também, mas acho que o importante que é Jalen Green e Sengun tiveram mesmo muito bem e Garuba também defensivamente teve um bom jogo, que já jogou um jogo. Depois os Indiana Pacers, o destaque, apesar de Isaiah Jackson, a outra pick ter tido bons jogos, o destaque tem que ir para Chris Duarte e obviamente a pick dos Indiana Pacers, apesar da idade mais avançada, Chris Duarte tem dominado a Summer League, tem que ser o suposto, porque estamos a falar de alguém que é suposto contribuir imediatamente, mas Chris Duarte também com exibições incríveis, mais uma vez também a mostrar a capacidade de lançamento que era o esperado dele, com a capacidade defensiva que ele tem, alguém muito versátil. O upside já não existe assim muito, mas a verdade é que tem sido uma boa opção e tem-se demonstrado uma opção bastante boa e confio cada vez mais que os Pacers vão conseguir ter alguns minutos por parte dele. Depois os Clippers, a Keon Johnson teve uns bons jogos, a pique deles. No entanto, não parece tão polido e parece com alguns problemas. Mas foi uma pique baixa e mesmo assim tem alguma confiança. Mas falar de Jalen Scrub, principalmente e Daniel Alturo, Amir Coffey também tem jogado bem, mas atenção, principalmente a Scrub, tem jogado mesmo muito bem. Teve 3 jogos muito bons e pode ser alguém que pode contribuir, até porque numa parte que existe alguns problemas, que é a parte de ressalto nos Clippers. Parte dos Lakers, uma das equipas menos interessantes, na minha opinião, desta Summer League, tem Devontae Kecko, que tem jogado bem, Joel Ayayi também, Matthew McClung também, mas nada transcendente a meu ver, nenhum jogador que se destaque realmente que seja necessário destacar. Parte dos Memphis Grizzlies, o objetivo, pelo menos, apesar de Zaire Williams estar a jogar bastante bem, o que é importante, tendo em conta que foi uma pique tão criticada, até mesmo por mim, porque achava que foi uma pique demasiado cedo de Zaire Williams, mas a verdade é que Zaire Williams teve muito bons jogos, mas Tillman também, Xavier Tillman, Sean McDermott também, mas Desmond Bain, principalmente a dominar os primeiros 2 jogos, que é muito importante mais uma vez para um jogador de segundo ano, e Desmond Bain jogou mesmo muito bem e sem dúvida que irá continuar a contribuir por parte dos Grizzlies. Depois os Miami Heat,
O destaque, quer dizer, o Capela teve um bom jogo, mas o destaque para mim tem que ir para Max Truss, que tem vários jogos seguidos bastante bons, e para Omar Yurtseven, um center turco que também teve muito bons jogos e que pode vir a contribuir este ano. A cuidado com ele, porque ele tem, é bastante versátil e parece estar pronto para contribuir. Max Truss também, principalmente com o lançamento, que vai ser importante, e tem jogado também bastante bem. Por parte dos Milwaukee Bucks, uns bons jogos de Mamukelashvili e Theo Pinson, mas sem dúvida que vai para Noora. Noora com dois grandes jogos, mais uma vez o esperado para um jogador de segundo ano e para alguém que jogou tão bem depois também no Mundial não, nos Jogos Olímpicos. Noora parece estar mais que pronto para contribuir este ano e isso aí é mesmo muito positivo porque sem dúvida que vai haver minutos para ele se realmente se concretizar e que estas estatísticas ahm, realmente se conseguirem então transformar. Por parte depois dos Wolves, uma das equipas também, na minha opinião, menos interessantes, mas com algum potencial, seja Jalen McDaniels ou Noel, esses são os dois principais, ou Nathan Knight, esses são os três os principais jogadores, mas eu acho que o destaque tem que ir para Noel e para McDaniels. Noel que tem mostrado que se calhar até pode contribuir e McDaniels que é muito versátil e que consegue oferecer realmente uma boa opção defensiva por trás de Karl Anthony Towns no post e cada vez mais a desenvolver o lançamento e o jogo exterior e isso é bastante importante para poder então contribuir do lado ofensivo para além do defensivo que é onde contribui mais neste momento. Por parte dos Pelicans, Cara Lewis, Najee Marshall também a jogar bastante bem. Trey Murphy teve um primeiro bom jogo, a pique deste ano. Se calhar não tem sido tão positivo, até porque foi uma pique com o motivo de ajudar imediatamente. E apesar do primeiro grande jogo, depois esteve um bocado desaparecido. No entanto, Carol Lewis parece ter crescido o suficiente para conseguir contribuir, e esse também é muito importante porque eles vão depender de Carol Lewis, e ainda por cima depois perderem Lonzo Ball e Eric Bledsoe, apesar de tudo. Por parte dos New York Knicks, acho que o destaque, Obi Toppin tem mostrado um crescimento bastante grande, que era o que os fãs dos Knicks de certeza que queriam, e finalmente pode ser que consiga contribuir este ano, porque a verdade é que teve jogos, mesmo todos eles muito bons. Teve um início muito fraco no primeiro jogo, mas depois melhorou, a mostrar uma versatilidade também ofensiva que não conseguiu mostrar o ano passado, uma boa capacidade de decisão e um esforço bast- bastante dedicado para uma Summer League. Emmanuel Quickly também avançou, teve um arranque mau, mas depois tem estado a aquecer a Summer League sem dúvida. Emmanuel Quickly. A Jericho Sims, uma das piques, também tem estado bastante bem, mas Miles McBride, se calhar a pique com maior esperança, mais do que Quentin Grimes, a ter muito boas exibições também. E não me admirava que no final da época Miles McBride conseguisse ter alguns minutos, até porque é um spot que, para além de Kemba Walker, são jogadores que não são os mais. Pronto, que não me admirava se tivessem, se fossem abdicados no intuito de dar mais tempo a Miles McBride. E também tem tido uma Summer League bastante boa. Depois pelos OKC, Aaron Wiggins com boas exibições, Jeremiah Robinson Earl, como disse sobre o draft, nele estava alguém super versátil que pode ocupar à vontade a posição de 5, o que tem feito. Josh Giddey lesionou-se, infelizmente, mas o pronto e o único que fez foi bastante positivo. Mas Trey Mann também tem jogado bem, mas aqui o destaque da equipa Theo Maledon. Theo Maledon tem tido jogos bastante bons e pronto, pode ser que consiga realmente roubar alguns minutos no guard spot e que continua a contribuir bem. Theo Maledon um bom desenvolvimento até agora. Parte dos Orlando Magic, pronto, Jalen Suggs infelizmente teve uma pequena lesão, mas
Franz Wagner jogou bem, mas Jalen Suggs foi completamente genial. Principalmente o primeiro jogo foi um dos melhores jogos que já vi na Summer League. E Jalen Suggs a provar que é um vencedor e não me admirava que em 10 jogos fosse já o melhor point guard naquela equipa. Por isso, atenção, que a escolha de Jalen Suggs parece ter sido cada vez mais acertada. Ahm, Depois, para a parte dos Sixers, Isaiah Joe, Paul Reed, mas acima de tudo Tyrese Maxey. Tyrese Maxey para um jogador de segundo ano tem sido fantástico, o que é importantíssimo porque ele vai ser muito importante esta época a vir do banco. E a verdade é que Tyrese Maxey tem tido uma Summer League fantástica, está a contribuir de várias formas e principalmente com o scoring, é uma scoring machine e é o que é pedido dele principalmente para fazer pronto, para fazer esta época vir do banco e marcar e, um, e a verdade é que Tyrese Maxey parece mostrar cada vez mais essa capacidade. Por parte dos Phoenix Suns tem aqui Jalen Smith, que para um jogador de segundo ano fica a pergunta de porque é que não jogou nos playoffs. Parece ter mais capacidade de oferecer o que faltou nos minutos em que Eita não estava, que era alguma fisicalidade, algum ressalto, alguma presença. E Jalen Smith tem, nos jogos que fez, foi mais que presente nesse lado do campo, ressaltou bastante bem e fica um bocado a questão de que até que ponto esta draft class não teve a vida complicada por causa de não ter tido Summer League, não ter tido treinos normais, ter a época de college acabar de forma abrupta e se este desenvolvimento realmente não vem mais tarde, ou seja, estamos a falar de se calhar piques que foram se calhar desvalorizadas e que conseguirão contribuir a partir daqui, a partir deste ano, muito mais do que se está à espera. Por parte dos Blazers, para mim a equipa mais interessante com jogadores como Kenneth Farid, Antonio Blakeney, uh, pronto, isto não tem Michael Beasley, continuo a achar que não tem interesse. Antonio Blakeney a fazer mais ou menos o esperado. Greg Brown não se destacou ainda muito, mas deu já bons momentos. Mas os Blazers não são muito interessantes, sinceramente, seja de um lado ou do outro, e acho que as coisas têm que mudar, como disse no último episódio. Passando para a equipa, se calhar mais com maior interesse aqui por parte dos fãs em Portugal, os Sacramento Kings. Antes de falar de, obviamente, de Miasqueta, falar que meto o Ramsey também, mas acima de tudo Davion Mitchell, fantástico, completamente fantástico, dos dois lados do campo. A capacidade de criação de lançamentos está a aparecer de formas que eu não estava à espera, que não sabia que realmente ia conseguir refletir a 100% ou a mais ainda, e parece que esse momento é mais que real, o lançamento dele parece ser real e ele continua a ser um bulldog defensivamente. Uma das coisas que mostra a capacidade de Davion Mitchell é o apelido dele. O apelido dele é um dos melhores apelidos, sinceramente, é The Off Night. E acho que se nota porque estamos a falar de alguém que é uma besta defensiva mesmo. Jogar contra ele deve ser mesmo Off Night. E ele tem uma intensidade na Summer League já absurda. Não quero imaginar a jogar na NBA. Isto aqui, antes de falar de Miasqueta, que apesar de na stat sheet não parecer que a contribuição dele é muito alta, tem contribuído de forma fantástica, principalmente defensivamente, e a mostrar mesmo a capacidade de passe que existe, mas defensivamente tem sido mesmo muito bom. Isso reflete-se muito no mais menos, apesar do mais menos não ser das melhores estatísticas. A verdade é que constantemente o mais menos da equipa, com ele em campo e sem ele em campo, a diferença é muito grande. Estamos a falar de alguém que contribui imediatamente para a defesa e que tem jogado mesmo muito bem defensivamente e que se tem destacado, apesar de na stat não se ter destacado. Penso que quem vê os jogos está mais convencido. Infelizmente o contrato foi two-way, o que é bastante bom, mas penso que as exibições dele podiam ser suficientes para mostrar, se não fosse os Kings, a ter 30 e tal centers, basicamente. Uh, Depois podemos passar para os Spurs. A mesma situação em que temos o jogador de segundo ano a brilhar, Devin Vessel a ter uma Summer League bastante decente, mas mesmo as piques de Trey Jones a jogar bastante bem, incluindo um jogo tremendo.
em que marcou o game winner de 34 pontos, 8 ressaltos, 9 assistências, grande jogo. E Joe Wisekamp também. Joshua Primo teve um bom jogo, mas depois alguns flashes interessantes, mas ainda deixou um bocado a desejar. No entanto, é engraçado ver que realmente os Spurs estão mesmo dedicados a esta onda de pessoal mais novo e vendo o que é que dá. Trey Jones, sem dúvida que está a crescer. O Camp vai oferecer lançamento e Danny Vessel é bastante bom para o segundo ano e pode ser que tenhamos aqui uma equipa bastante nova, muito interessante. Para os Raptors, uma das equipas, obviamente para mim, muito curioso para ver os Raptors. Ver Scottie Barnes. Scottie Barnes teve um primeiro jogo incrível, a intensidade defensiva que mostra e a mentalidade é perfeita. E acho que é isso que é mais importante ver. O lançamento também não está assim tão mal e parece ser minimamente real, até porque os triplos até têm caído mais ou menos. Bang Beach foi o que ele gritou. E apesar de às vezes existir algumas limitações ainda ofensivas, o playmaking está lá. E Scottie Barnes acho que também teve uma demonstração bastante positiva. Fala também de, antes de passar para a próxima equipe, Malachi Flynn, que como mais um jogador de segundo ano, parece que está mais que pronto para contribuir este ano, o que é importante porque é para algo que os Raptors precisam, que é para o guard spot. Prestes Achua também fantástico dos dois lados do campo e parece mais que pronto para contribuir este ano e acho que vai mais uma vez um jogador de segundo ano que tem mostrado grandes desenvolvimentos. Precious tem sido mesmo muito bom. Wainwright também, e temos aqui uma equipa que na minha opinião tem prospects bastante novas que podem ajudar imenso e os Raptors penso que estão num bom caminho em termos de jogadores novos e Scottie Barnes a mostrar exatamente o que toda a gente queria. Depois os Utah Jazz. Os Utah Jazz, para mim, o maior destaque é mesmo Trent Forrest, mas acima de tudo Azubuike, que foi a pique do ano passado, que muita gente pensava que ia poder contribuir e não, mas este ano parece já estar mais que pronto para contribuir com grandes exibições, que é muito importante para nos minutos em que não estará Rudy Gobert ter um center ainda, um poste bastante atlético que vai defender e a verdade é que defensivamente tem estado muito presente. Um dos jogos com 6 blocos e Azubuike penso que cresceu o suficiente para inspirar confiança por parte do, de ter alguns minutos e contribuir quando o Rudy Gobert não está. Uh, Até porque havia muitas esperanças depositadas em Azubuike, penso eu. E por fim, aqui os Washington Wizards, falar de Eknik, mas acima de tudo, na minha opinião, acho que é importante mencionar é Corey Kispert, que não foi brilhante, mas também tem tido boas exibições, tem sido. A capacidade de lançamento ainda não se refletiu, mas a verdade é que é uma capacidade de lançamento que depende muito também dos outros arranjar lançamento para ele. E daí que não estou muito preocupado com as exibições de Corey Kispert, bem pelo contrário, acho que ele tem mais de capacidade para continuar a grande época e as grandes épocas que fez em Gonzaga. E bem, depois deste Rapid Fire à Summer League, muito rápido a falar só assim dos destaques e de como é que as piques têm jogado. Foi uma edição assim um bocado mais curta. Também ainda estou a recuperar do meu aniversário. E bem, espero que tenham gostado. A segunda semana da Summer League está aí. A Summer League é sempre muito interessante de ver. A primeira semana acima de tudo. E a Free Agency, apesar de tudo, ainda não acabou. Não existem muitas mais movimentações, mas trocas certeza que virão aí. Até mesmo Damian Lillard, Ben Simmons. Bradley Beal não me parece, mas Damian Lillard, Ben Simmons deverão estar na mesa e até que ponto um pelo outro não estará a ser considerado. Mas bem, não vou especular mais, é ver o que acontece até para a semana. Espero que tenham gostado acima de tudo. E pronto, o meu nome é Tomás Carneiro e até a próxima semana. Tchau.
my shoulder.